oportunidade que você me concede hoje para fazer a apresentação do nosso ilustre palestrante, que vem trazer matéria de extrema importância para nós. Ele é uma pessoa que ajuda os profissionais do mundo corporativo nos desafios de carreira e de alcançar melhores resultados na comunicação com liderança construtiva. Ele é mentor de líderes de carreira, ele é analista comportamental e especialista em sabotadores, palestrante e treinador, coach de executivos com várias certificações, consultor em controladoria, professor de contabilidade e coautor do livro Transição de Carreira, da editora Chave Mestra. Recebamos, então, o nosso palestrante, Oswaldir Filho. Gente, muito legal estar aqui. Muito obrigado pelas apresentações. E estar aqui no nosso sindicato, né? Porque eu também sou contador. Aliás, eu estou aqui exatamente por isso, pela minha carreira formada pela contabilidade. Queria até aproveitar para agradecer algumas pessoas em particular, além de todos que estão aqui. Que time legal que vocês fazem. Eu já participei lá atrás, né, Claudinei? Acho que você deve lembrar. Bem longe, né? Mas faz alguns anos que eu participava também. Não daqui da mesa, mas participava dos debates. Muito interessante e muito importante para todos os profissionais de contabilidade. E queria agradecer ao Claudinei, que é por ele que eu estou aqui, né? Ele que deu essa oportunidade. O Márcio, que eu conversei também. A Marina, que fez toda a organização, ela não está aqui hoje, mas agradeço também aí o apoio dela, o Sérgio, que me ajudou aqui. E agradecer uma pessoa que não faz parte dessa mesa, mas exatamente por causa dele que eu estou aqui. Então, dentro dessa minha carreira aí de 30 anos no mundo corporativo, eu topei com essa pessoa, aprendi muito com ela, com esse profissional. Ele me indicou para várias empresas, eu tive a oportunidade de conhecer vários profissionais, coloquei meu trabalho, dali eu tive um leque de relacionamento muito grande. Então, é por causa dele que eu estou aqui, que é o João Cunha Cortez, que vocês devem conhecer bastante, né? Tivemos nossas diferenças comportamentais no mundo corporativo, vocês vão entender algumas delas aqui, que todos nós temos, e eu estou muito feliz por estar aqui e agradeço, tenho muita gratidão por ele ter passado pelo meu caminho e ter me ajudado aí em grande parte da minha carreira. Tá joia? Então, a gente vai começar aí Vou compartilhar a tela. Só confirma para mim se vocês estão visualizando bem. Está todo mundo visualizando bem? Dá um joinha aí, tá tudo ok? Ok. Sim. Maravilha. Então, vamos lá. Então, quando a gente fala em diferenças comportamentais, o que acontece? Nós estamos falando de pessoas. Pessoas é a chave de qualquer negócio. E hoje, no mundo corporativo, quando você entra realmente dentro das empresas e começa ali a atuação no dia a dia, aquela massa, demanda, pressão, auditoria, né? Tem muita gente que perguntou, Oswaldir, mas você é contador, você é consultor, né? O que você está falando de comportamentos, né? É porque agora você é coach, ou porque agora você deu aula? Não, justamente não. Por quê? Porque a minha carreira, a minha formação, a minha liderança, ela vem de formar pessoas. Ela vem não essa facilidade, talvez a habilidade de lidar com as pessoas. Eu tive um pouco de facilidade, até pelo meu perfil comportamental, que vocês vão entender mais para frente. Inclusive, quem está aqui na palestra, gente, além de entender hoje qual é o seu perfil, vocês vão entender qual é o melhor perfil para se trabalhar. Qual o perfil que dá mais resultado. Segundo os estudos, quem ficar até o final vai saber. Eu vou revelar qual é o melhor perfil, tá? Então, vamos até o final que o negócio vai ser bem legal. Então, o que acontece? A gente está falando de pessoas, interação de pessoas, e um contador falando de interação de pessoas. Então, isso que veio, esse desenvolvimento de falar, eu gastava muita energia. Apesar da facilidade de lidar, de negociar, os Oswaldir, vem cá, vamos reunir um time, você vê que equipa a empresa e tal, você tem uma certa facilidade. Mesmo com essa facilidade, eu gastava muita energia para entender, porque cada um tem um estilo. Como é que você vai fazer para convencer um time? Como é que você vai fazer para convencer uma pessoa, para negociar, para vender, para engajar, para entregar? É meta, é prazo, é fechamento.
A gente está aí agora com o SPED contábil, você já está falando de ECF e agora eu estou falando de comportamento, né? Você vê como que tem muita relação e tem pessoas que meio que rotulam a pessoa dos números, o perfil dos números, com comportamento. Porque o desenvolvimento humano não, isso é com RH, e não é só com RH. É nós que movemos as pessoas, que fazemos eles direcionar e chegar a algum resultado. Tá? Então, por isso que eu friso que as pessoas é a chave de qualquer negócio. Então, hoje, eu vou falar em 5 passos como entender as diferenças comportamentais, a importância de entender os comportamentos. Eu não sei até aonde nós aqui da mesa, vocês da mesa já tiveram algum tipo de conhecimento desse em algum momento, mas hoje a gente vai falar disso e se vocês já tiveram, vocês podem até me ajudar depois no final. Eu estou lendo esse livro, estou finalizando de ler esse livro, um livro muito interessante, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro antigo, só que ele foi adaptado e atualizado para agora. E o que ele coloca? Que 85% das pessoas que têm sucesso na sua carreira, ou na empresa, ou como profissional, é aquela pessoa que consegue lidar com os diferentes tipos de pessoas. Então, aquela pessoa que entende de lidar com as habilidades, com as diferenças comportamentais, ela está um passo à frente na sua carreira. Então, assim, gente, além disso, esse livro ele traz diversas coisas interessantes, como influenciar pessoas, como fazer amigos. Então, eu deixo aí até como sugestão para vocês de leitura. E o que acontece? Antigamente, nas contratações, as empresas, eles se preocupavam muito com a técnica, com a experiência. Eu vou contratar uma pessoa. Pega aquela pessoa ali que, como que ela tem? Não, ela tem lá 15 anos, 10 anos de vivência, isso e aquilo, na contabilidade, por exemplo, estamos aqui no mundo contábil, no mundo da auditoria, da controladoria, da consultoria, vamos falar do nosso mundo aqui. Vamos pegar aquele cara que tem essa habilidade, aquela, ótimo. E não tinha aquele entendimento de comportamento, como é que ele é como líder, como é que ele interage com os colegas, como é que ele interage com os pares, não tinha aquela preocupação. A primeira preocupação era a técnica. E aí, o que acontece no mundo de hoje, quando você vai nesse mundo corporativo de hoje, das pessoas, e daqui para frente, o perfil do profissional do futuro, é aquela pessoa que tem as habilidades de lidar com outras pessoas. Então, quando você tem a habilidade dos comportamentos, de entender as diferenças das outras pessoas, aí você soma isso com a técnica, aí você realmente tem uma combinação perfeita. Aí você é diferente. E eu estava vendo também outra coisa muito importante. Eu fiz algumas pesquisas, aqui eu tenho algumas, tem várias, né? Eu tenho aqui da TOTUS, tenho do Sebrae, e uma das causas, das maiores causas de conflito, se você for listar, dentro do mundo corporativo, dentro do trabalho dos negócios, é as diferenças comportamentais. É quando eu vou lidar com alguém, alguém vai me pedir alguma coisa de um jeito diferente, que não é aquele jeito que eu gosto, que é do meu jeito, aí eu já começo a criar, opa, peraí, está acontecendo? Eu não gostei muito do que aquele cara falou, né? Ou aquele cara é muito diferente. Então, começa ali simplesmente porque a pessoa lida diferente. E hoje a gente vai falar um pouquinho dessas diferenças. Por que eles são diferentes? Por que nós somos diferentes? Tá certo? Bom, por que eu preciso saber do perfil comportamental além daquilo que eu falei? Primeiro, comunicação. A primeira coisa é como comunicar melhor através dos perfis. Através do meu perfil e do perfil de colegas, eu entendo quais são os pontos fortes, os pontos de melhoria daquele perfil. Isso é a primeira coisa. Aquele cara daquele perfil. Então, aquele cara ali, ele tem alguns pontos fortes que vai me ajudar naquela demanda que eu preciso. Daquilo que eu estou negociando com ele. Né? Ele ajuda o quê? Metas, prazos, feedback, tarefas, alinhar a carreira. Espera aí, qual é a minha carreira? O que eu vou fazer? O que a empresa precisa? Eu preciso de um cara que prático, rápido, nisso. Legal. Aí você vai contratar um cara que tem um outro perfil, que é um cara falante, que é um cara comunicativo, e aí você começa, meu pai do céu, o cara tem até experiência, mas ele não dá, eu acho que vou precisar trocar o cara. Então, a gente também tem que alinhar a carreira, aonde a gente está, para poder alinhar, tá? Outro ponto, benefícios. Quais são os benefícios? Primeiro ponto, autoconhecimento. Eu passo a me conhecer melhor. Então, as pessoas que estão nas suas carreiras, mesmo aquelas que já são experientes e aquelas que estão começando, os medianos, autoconhecimento.
Você começa a entender mais o autoconhecimento, entender o outro e reduzir conflitos com isso. Então, esses são alguns dos benefícios aí de conhecer as diferenças comportamentais. Treinamento de equipes é fundamental. Está na sua empresa, você começa a treinar a equipe para manter a relação interpessoal, entender que cada um tem um estilo, como minimiza conflitos. Desenvolvimento de liderança, ou dar um feedback. Então, eu tenho 10 pessoas ali para treinar. Essas 10 pessoas têm praticamente, eu pego 5 pessoas, um analista contábil, vamos colocar 5 analistas dentro da minha empresa, têm praticamente as mesmas atividades. Eu vou dar o mesmo feedback para os 5 analistas, sendo que ele tem perfil diferente? Aí é que está a chave. Eu vou colocar as metas e a cobrança do mesmo jeito para um para outro? Aí que está a chave. Como é que eu vou resolver o problema? Na hora de resolver o problema, como é que eu falo com um, como é que eu falo com o outro? Entendeu? Então, tudo isso, no desenvolvimento da liderança, do meu time, ele ajuda demais nesse ponto. Bom, eu ia até me apresentar ali, mas o pessoal já fez toda a apresentação. A gente vai direto para o conteúdo. Então, comportamentos. Como é que funciona isso, né? Por que eu estou trazendo isso? As habilidades comportamentais, ele é de uma metodologia. Ele vem de uma metodologia chamada DISC. Não sei quem conhece, quem já ouviu falar. É um estudo que foi feito pelo William Marston. Ele fez um estudo dos traços comportamentais, os 4 traços comportamentais. Quem quiser depois estudar e ver aí a William Marston, ele inclusive ele é ele criou, né, a Mulher Maravilha, ele é um do criador da Mulher Maravilha. É muito legal, muito interessante a história dele, depois vocês, é bom que vocês dêem uma olhada, interessante. E ele fez o estudo dos 4 estilos comportamentais, que formam o DISC. Então, agora a gente começa a entender qual é os perfis comportamentais, que é o quê? O D de dominante, o I de influente, o S stability, que é estabilidade, e o C de cautela. Ele forma o DISC. E não esqueçam mais essa palavra. Perfil comportamental, DISC. Dominante, influente, estabilidade, cautela. O que é importante a gente entender aqui? Que todos nós temos os 4 perfis, só que em algum grau. Só que qual é a jogada? Qual é aqui o lance? É o predominante. Qual é o nosso perfil predominante? É aqui que a gente vai entender. Então, a pessoa que é dominante, que é o executor, nós vamos falar sobre ele, qual é o seu perfil, você vai entender se é o seu. Tem a pessoa que é da influência, que lida com pessoas, tudo para ele é voltado para pessoas, para comunicação, tá? Esse amarelinho aqui, o influente. O estabilidade, aquela pessoa mais planejadora, que é voltado para planejamento. E o cautela, aquela pessoa, o analista, ele é sistemático e metódico. Então, esse é o nosso perfil. Então, já vão pensando aí no ambiente de trabalho de vocês, vocês que estão assistindo, vocês que vão assistir a gravação, já vão pensando no ambiente. E aí, o seguinte, qual é o meu talento com base no meu perfil? Como é que eu uso bem o meu perfil? As pessoas que são dominantes, elas são voltadas para resultado. A cabeça do dominante é resultado. A cabeça do influente é pessoas. Ele usa o talento para influenciar, persuadir, tá? Então, o influente, o comunicador é voltado para isso. O estabilidade é para colaboração. Opa, tô aqui, apoiar todo mundo, colaborar, equipe, sempre isso. Estabilidade é isso. E a parte do cautela, conformidade, é precisão e qualidade. Ele usa o talento para isso. Comigo é na qualidade, é na precisão. Então, tá aí quais são os talentos desse pessoal, desses perfis. E se eu tenho esse meu talento, né? Então, o dominante, ele vai para resultado, ele é desafiado pelo quê? O que motiva ele? Ele é motivado por desafios. Desafio para poder conquistar o resultado. Ele é desafiado, ele gosta disso, tá? O influente, ele busca o relacionamento, que é o talento dele, só que ele é motivado para quê? Para pessoas, para liberdade, para criatividade. Já o estabilidade, ele busca a colaboração, né? A equipe, só que para ele é segurança e lealdade. Isso que motiva ele. Um lugar seguro, um lugar que está tudo bem, vamos lá.
Para ele está bem ali. E o cautela, que busca a precisão, para ele, o que o motiva é altos padrões, qualidade e precisão. Muito bem. O que acontece? Agora a gente vai identificar qual é o seu perfil. Então, vocês aqui da mesa podem falar, colocar no chat qual é o seu perfil, porque a partir de agora você vai entender se o meu perfil é esse, como é que eu vou usar esse perfil, como é que eu vou me comunicar, tá? Então, vocês vão colocar cada perfil que eu vou colocar aqui as características, vocês coloquem aí. Se vocês são baixo, médio ou alto, tá? Então, vocês já vão interagindo. Vocês aí que estão no chat também, já vão vendo quem são vocês, já vão começando a imaginar quem é o colega do lado, qual é o meu chefe, qual é a pessoa que eu interajo lá, e pode até levar para a vida pessoal também. Muito bem. O dominante. Dominante é o cara do resultado. Primeiro, é o cara que afirma, pessoa que mais afirma do que pergunta, porque como ele tem um resultado em mente, para ele já está praticamente fazendo tudo sozinho. Ele já está lá, opa, é isso, isso e aquilo. Ele é direto, ele é decidido. Tem muita decisão. Enérgico, ele é exigente, ele fala rápido, ele fala mais do que escuta, porque para ele é o resultado. Ele não está nem, você está falando, ele não está nem, não, assim, 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 assim. Ele é focado, ele tem um olhar muito firme, é olho no olho, ele passa muita força, independente, a saudação dessa pessoa é muito firme, e ele é uma pessoa que está sempre em frente, muito rápida no gatilho. E aí, gente? Coloquem aí de vocês, se vocês são alto D, médio D ou baixo D. Quem está aí também no YouTube pode colocar. Resultado. Pensou dominante, toque de caixa. Agora vamos para o outro perfil. O influente. O influente é aquele cara de pessoas, aquele cara comunicativo, contador de história, muito expansivo, influenciador, motivador, otimista. Ele se expressa com facilidade em qualquer lugar que ele está bebendo água, está no elevador, está na feira, foi ali fora. Onde ele vai, ele está trocando figurinha, não sabe nem com o que ele está falando, ele está falando. Simplesmente o fato de ver alguém, para ele é o motivo de estar conversando e contar a história. Ah, estou no bebedouro, nossa, esse copo aqui, oh, vai estar no olha, esse mouse aqui, meu, estava uma vez lá, um dia, não sei o quê. E o cara contador de história. Esse é o cara da comunicação. E aí? Vocês, médio, baixo ou alto? Aí você pode colocar médio I, alto I ou baixo I. O professor, aqui tem bastante médio, viu? O pessoal aqui está muito, vamos dizer assim, em cima do muro, viu? Vamos lá, pessoal, vamos colocando aí. Gente, quando é o alto, é o cara... Vamos lá, o dominante, é o cara de resultado. Prático, rápido, pronto, no gatilho. Tem esse cara aí, fala rápido, o resultado, o cara, não, eu sou mais... O influente é comunicação, é o cara que troca figurinha, fácil, alegre, entusiasmado. Ponto. Eu sou assim, é alto. Se eu sou mais ou menos, é médio mesmo, tá? Vamos lá. E o outro, estabilidade. O estabilidade, ele é o cara mais atento, mais calmo, confiável, cooperador, coopera, ele está preocupado com o time, com as pessoas, está todo mundo bem, tal, como é que está todo mundo? Uma pessoa que está sempre procurando melhoria contínua, ele manifesta paciência, ele tem boa escuta, ele olha e escuta, ele é um cara um pouco sistemático, pouco, não muito, um tom moderado, e ele tem movimentos leves, fala devagar, fala baixo, atento, é um cara medicado. Alto, médio ou baixo? Vai colocando aí. E o último é o alta cautela que a gente fala. É a pessoa das regras. Tudo para ele é dentro da regra. É um analítico, focado em tarefas, muito nos conformes, conforme a regra. Ele fala baixo, ele é atento, a saudação dele é um pouco mais fria, ele não compartilha muitos sentimentos, ele tem que conhecer bastante para compartilhar sentimentos, pouco flexível, muito crítico, muito processual e disciplinado, e tem muita estratégia e plano de ação. Na cabeça dele é sempre isso, estratégia e plano de ação, cara regrado. E aí, gente? Médio, alto ou baixo?
Professor, esse aqui do Cautela, ele já é um pouco uma pessoa mais difícil de lidar, não é não? Pensa bem. Olha, cada um tem uma peculiaridade, vamos falar assim. Cada um tem depende de onde a gente está, depende do que a gente está fazendo. E aí, às vezes, você está, vamos supor, um auditor. Se você tem um auditor, é bom você ter explanado, Márcio. Você é um auditor. Aí você quer que aquela pessoa realmente vá lá, trabalhe, pega o erro, me traga, eu quero que você traz aqui um negócio mastigado. Então, você vai estar tranquilo para conversar com aquela pessoa, porque realmente a função daquela pessoa é de trazer isso, né? Agora, se você está num lugar que você quer um clima um pouco melhor, você quer um time, você quer a pessoa... Aí você vai ter um pouco de dificuldade de trazer ele. Você tem que ter maneiras de vender, né, a ideia para ele, entendeu? Então, vai depender disso, tá? Certo. Professor, nós temos aqui o Denis, que levantou a mão e gostaria de fazer uma pergunta, mas antes disso, tem gente falando aqui no chat que a pessoa que que encaixa na cautela é mais chato do que difícil. Valeu, Rose, muito obrigado pelo seu comentário. Denis, pode fazer sua pergunta, por favor. Vai lá. Vamos lá. Espera aí. Agora foi. Ô, professor Oswaldir, assim, eu concordo com o pessoal aí que acha mesmo o cauteloso chato, porque o cauteloso, na verdade, parece ser até uma pessoa que tem medo de resolver alguma situação. Se a situação sair fora daquela linha de conforto dele, ele não vai saber resolver. É só cara crachá, cara crachá, cara crachá. Então, eu acho que o cauteloso aí, sinceramente, no dia de hoje, nos dias atuais, não sei se serve para muita coisa, não. Nós vamos falar agora um pouquinho mais para frente sobre pontos fortes de melhoria. E, assim, todos os perfis têm os seus pontos fortes de melhoria. Então, às vezes, esse chato, né, que para uns é chato, para outros não, ele, na hora dele ter o ponto de melhoria, talvez ele tenha que criar algumas habilidades para conversar melhor, para interagir melhor, dependendo do contexto que ele está inserido. Tudo vai depender do contexto que ele está inserido. Eu trabalho com pessoas, e já trabalhei com pessoas de alta cautela, mas no contexto que eles estavam inseridos, ia tranquilo. Mas já tive outros contextos que já não era muito para o cautela, que aí ficava difícil a comunicação, porque para ele era difícil onde ele estava, aonde ele estava inserido. A gente estava querendo exigir um comportamento dele que não era para ele. Aí fica difícil realmente, entendeu? Mas vamos lá. Professor, okay? Também tem a Rosane. A Rosane é a nossa vice-presidente aqui do Centro de Estudos, viu, professor? Então, opa, Rosane, prazer, Rosane. Rosane, dá o seu boa noite aí, faz a sua apresentação. A manchete nós lemos depois que acabar a palestra, tá? Tá, joia. Obrigada, Márcio. Boa noite, professor Oswaldir. Cheguei um pouco atrasada, que está um trânsito hoje terrível aqui. Peço desculpas até. Excelente a palestra, mas eu acho que todos nós temos um pouquinho de cada um dos estilos, né? Todos. Exatamente, Porque, todos. Às vezes nós temos que no trabalho ter uma postura que não é a mesma postura que nós temos na vida pessoal. E aí temos esse mix. Às vezes somos chatos porque a nossa profissão exige que a gente seja pontual, precise de detalhe, e eu acho que o bom profissional ele tem que saber mesclar isso de acordo com o local que ele está, não é isso? Era só para pontuar. Muito obrigada e boa noite a todos. Nada, também. Eu vou falar um pouquinho sobre isso depois, que aí é o gasto de energia. Então, vamos supor assim, eu sou um cara que sou um alto I. Imagina um alto I, que é o cara da comunicação, que depois eu vou falar um pouquinho mais dele, vocês vão entender o que eu estou falando. Um alto I da comunicação. Ele gosta de conversar, ele gosta de interagir. Você coloca um alto I para fazer um trabalho mais detalhado, mais regrado, mais ali concentrado. Você imagina um cara desse trabalhando 7 horas por dia, 6 horas, 8 horas, só ali. E o cara, ele vive de pessoas. O que motiva ele é pessoas. Só que é a profissão dele. Aí tem que entender o seguinte, ele está na profissão certa, ele está na carreira certa, ele está no trabalho certo, ele pode estar num trabalho que ele é um pouco mais tranquilo, que ele vai conseguir interagir e, ao mesmo tempo, trabalhar. Então, tudo depende de onde a gente está. E, muitas vezes, a gente não tem essa visão.
né? Quando a gente está ali se formando, né? Formando profissional, entendendo qual é aonde eu estou. Então, eles não têm essa visão. Quando ele tem essa visão, ele já começa a entender. Ele começa até na entrevista a perguntar como é que é meu dia a dia aqui, como é que eu interajo com o chefe, como é que são as demandas, como é que são os prazos. Ele já começa a perguntar ali, porque ele já tem o quê? A metodologia na cabeça. Peraí, eu sou assim e eu sei por que eu sou assim. Eu, por muitos anos, eu me cobrava, né? O meu perfil é o planejador, tá? E eu me cobrava ser outro perfil. Eu achava que ser outro perfil era o ideal para poder ter sucesso na carreira. E eu ficava ali. Eu tinha que ser mais arrojado, eu tinha que ser o cara da entrega, eu tinha que ser o... E aí aquele gasto de energia, trabalhei em algumas empresas, vou colocar uma delas aqui, que eu chegar lá, coloquei e falei, Oswaldinho, aqui você tem que fazer um trabalho assim, a equipe é essa, os setores que você vai cuidar esse, legal, bacana, tava lá. Aí começa o plano de trabalho, isso, aquilo, eu vou fazer uns relatórios, vou mostrar, não sei o quê, papapá. Daqui a pouco começa o dia a dia. Uma reuniãozinha aqui, por favor. Opa, reunião, não avisaram nada. Ó o planejador, cara do planejamento. O cara gosta de... Aí ia lá, daqui a pouco, outra reunião. Eu falei, daqui a pouco eu começo o meu planejamento, outra reunião. E cada reunião é uma ação. Cada reunião é uma ação diferente. O que aconteceu? O Oswaldir estava lá fazendo? Estava. Gastando uma energia, aprendendo que nem um condenado. Ou uma carreira, só que gastando energia. Então, aquele cara do planejamento que estava gastando energia, estava fazendo? Estava. Todos nós temos que fazer, graças a Deus, temos um trabalho. Só que eu estava gastando energia no lugar que eu poderia, com o conhecimento que eu tenho hoje, falar, como é que é o dia a dia? Olha, aqui é o seguinte, é pressão, aqui é hands-on, aqui é uma reunião atrás da outra, aqui é plano de ação, aqui que a gente trabalha. O que eu ia fazer? Aqui, se eu entrar, eu já sei onde eu estou pisando. Então, você quer gastar energia, você entra aí. Senão, você olha mais para o outro lado. Para qual perfil era melhor aquele cara ali? Aquele gestor que estava trabalhando ali? O cara do resultado, que ele gosta de desafio, toque de caixa, eu quero aprender, ir lá e fazer e tal, acontecer resultado. O cara do resultado, se colocasse ele ali no meu lugar, para ele ia fazer assim, ó. Tá muito fraco isso aqui, tá muito fraco. Por quê? Porque ele é cara de resultado, é o cara de prático, toque de caixa. Entende? Então, depende do lugar. Eu já estou aproveitando, porque eu ia falar exatamente isso um pouco mais para frente, mas aproveitei a pergunta da Rosane, viu, Rosane? Professor, obrigado pela pergunta. Desculpe interromper, mas o Marcelo Dionísio quer fazer um comentário. Depois, em seguida, pessoal, o professor Oswaldir dá continuidade na palestra, ok? Tá, vamos avançar. Pode falar. Oi, professor. Boa noite. Não, eu só ia Boa perguntar noite, Dionísio. se esse perfil, a pessoa nasce com ela ou tem que se adequar conforme a situação do dia a dia? Excelente pergunta. Eu também ia falar no meio da palestra. Eu tenho muito essa pergunta. Essa pergunta... Então pode continuar. Aí foi depois. Eu já falo agora que a gente já mata lá da frente. O que acontece? É o nosso natural, é nosso. Isso é nosso, nascemos com isso. Só que o que acontece? O perfil, você pode ter um pouco de oscilação, você pode subir um pouco o grau com as habilidades que você adquire. Então, por exemplo, eu sou um cara que tem uma comunicação melhor do que antes. Mas por quê? Por causa da minha profissão, das habilidades que eu fui adquirindo, de ter dado aula, de estar palestrando, de estar falando. Eu não imaginava eu aqui falando, mas de jeito nenhum. Eu era cara de escritório, cara que estava ali, conversava com um, interagia com o outro, mas na minha ali, ó, né? Brincava daquele meu jeitinho brasileiro, vamos conversar aqui, a gente tem que fazer um negócio, lá o chefe está pedindo. Mas eu fui adquirindo. Então, a minha influência, ela subiu por habilidade, mas não é o meu natural. Eu não me acho o comunicador, mas tenho a habilidade da comunicação. Você entende que subiu pela habilidade? Mas sempre quando eu falo qual é o seu perfil, eu sou o perfil do planejamento, eu sou o perfil da equipe, sou o perfil que gosta das pessoas. Eu aqui estou usando o meu perfil. Estou adorando, porque eu estou vendo que eu vou ajudar bastante pessoas, bastante equipe, líderes, empresas, trazendo essa informação. Entendeu? Então, a gente nasce com ela, mas a gente pode oscilar um pouquinho, pode melhorar ela um pouquinho. E outra coisa também, a gente pode, às vezes, usar um pouco mais o perfil, mesmo que seja de baixo. Então, por exemplo, você não é de resultado, você não é dominante. E, às vezes, você precisa aumentar a sua dominância para resolver um problema e criar um resultado. Então, você vai sair do seu natural um pouco,
usar ali e tudo bem. Só que se você inverter, igual eu estava lá na empresa invertido, o que acontecia? Chegava à noite, meu Deus, o que vai ser amanhã, Jesus? Você já saía atormentado. Como é que vai ser amanhã, cara? Como é que você vai trabalhar num lugar que você fica, como é que vai ser amanhã? Né? Então, você invertia. Ou estava 70% um perfil que não era meu e 30% que era meu. Quando eu ia começar meu perfil, eu não conseguia. Você entende? Bom, vamos falar um pouquinho de estilo de liderança para a gente fixar mais, né, o nosso perfil. Ou seja, o estilo C, que é o cautela, ele é um perfil que ele está preocupado com o lado sistemático da coisa. Ele carrega a sua equipe para o lado sistemático, processos, controle da qualidade. Essa é a preocupação de um líder com estilo cautela. Ele está preocupado com o processo, baseado em regras, padrões. É isso que ele conduz. Espera aí, está tudo certo, gente? Está tudo dentro da regra? Como é que estão as planilhas aqui? Vamos dar uma olhada nisso. Ele quer revisar, ele quer ir lá. Deixa eu ver como é que está. Tem líder que é tão alto C que ele chega a revisar, às vezes ele refaz o trabalho do liderado. É alguns cuidados que a gente tem que ter, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Por quê? Porque o negócio dele é não posso errar. Eu sou sistemático, tem que estar dentro da regra, tem que ter qualidade. Se não tiver aquela qualidade, não vai. Já o estilo B, que é o dominante, ele é o condutor, ele é de resultado. Ele tem uma certa autoridade, que eu vou falar um pouco mais para frente também sobre isso, só que a autoridade qual que é? Como ele já tem um resultado em mente, ele é prático, rápido e objetivo, o que acontece? Ele conduz o time para chegar no resultado. Vamos embora, gente. É isso e aquilo, é assim, você. Vamos embora que vamos chegar. Então, ele conduz, ele é o líder condutor. Então, para ele tem o poder e a autoridade do resultado em mente, tá? Já o líder S, deixa eu só mudar a tela aqui. Já o líder S é o líder apoiador. É o líder que gosta, ele é mais especialista, ele tem plano de trabalho, ele gosta das rotinas. Então, ele leva o time no sentido de apoiar os processos, de participar com o time. Quem é que está aqui comigo? Ô, gente, você, como é que está indo bem? Como é que você está? Vamos lá, vamos trocar uma figurinha. Então, é o cara que está ali, preocupado que o time participe, ele apoia o time. Então, o alto C, que é o estabilidade, só para vocês fixar, é o líder apoiador. Já o líder I, que é o comunicador, é aquele cara do clima. Ele chega, ele muda tudo. Todo mundo começa a sorrir, tá todo mundo quieto no escritório. O cara chega, e aí, pessoal, como é que foi o futebol ontem e tal? Legal, pai, você com essa roupa aí? Que é isso, meu? Nossa, muda tudo. Você perde até a concentração, porque é o líder que inspira. Nós vamos conseguir, nós vamos chegar lá, aquele prazo vai dar certo, a casa tá caindo, tá? O cara tá ali inspirando o povo. Promete mundos e fundos e tudo mais. Não, que isso, não sei o quê. Ele é o líder da inspiração. Deu para entender um pouquinho mais aí, dentro dos perfis? Sim, professor. Agora é o seguinte, legal? Vamos lá. Deixa eu ver como é que está o horário aqui. Então, tá bom. É 15 para as 8, professor. Tá, joia. O que acontece? O importante agora é como interagir com esses caras, com esses perfis. Saber identificar, vocês já estão entendendo como identificar. Agora, como é que eu comunico com esses perfis? É muito importante isso. Bom, perfil dominante, aquele cara impaciente, competitivo, é o cara direto, resultado, o negócio dele é resultado prático, né? Opa, já viu um cara que é assim, ou eu sou assim e o cara é assim, como é que as pessoas têm que conversar comigo? Como é que eu vou conversar com alguém que é dominante? Mostra para a pessoa resultado, oportunidades e benefícios. Na hora de você conversar, vou passar um e-mail. Se imagina você, um detalhista, um cautela, passando e-mail para o chefe dominante, ou vice-versa. E aí você começa toda a historinha, detalhinho, vírgula, ponto de interrogação, reticências, para você falar o e-mail. O dominante olha as 2 primeiras frases e nem olha mais nada. Por quê? Porque ele quer resultado, ele quer resumir a coisa rápido e fácil. Não pode ser prolixo com ele. Quando você mostra a oportunidade, você vai lá e coloca assim, esse e-mail é para que nós chegamos à conclusão, chegamos ao resultado XYZ com mais qualidade. Opa, esse assunto tanto me interessa. Aí ele é capaz de olhar o restante. Segue em anexo todos os detalhes da operação. Porque você primeiro mostrou, ele interessou no assunto,
Se ele vê que é interessante, ele vai lá e olha e vai ler. E vice-versa. Então, para ele, rápido, prático, mostra oportunidades e resultados. Já o perfil influente, a gente já sabe quem é o cara da alegria, otimismo, persuasão, né? Persuade, pronto, identifiquei. Ou sou assim, ou identifiquei quem está interagindo comigo. Você tem que mostrar reconhecimento, aquele cara sociável, é aquela pessoa amistosa, pessoa que você tem que perguntar como ela está, como é que ela está indo. Então, você vai dar um feedback, por exemplo, para um liderado desse. Aí você é um dominante. Você chega e fala o seguinte, eu não estou gostando do seu trabalho não está indo legal, a gente precisa realmente chegar lá e tal. Aí você é o dominante, você está falando para o influente. Pronto, você já jogou um balde de água fria nele. Então, cheguei aí, como é que você está, rapaz? Aquele futebol aí, não sei o quê. Legal, legal, meu. Tem algumas coisas do seu trabalho muito bacana, gosto pra caramba, depois a gente vai falar sobre isso, só que eu tenho 2 pontos aqui que a gente precisa, eu quero que você me ajude nesse negócio. Opa, o cara, primeiro você fez lá um rapport com ele, você foi lá e fez a linguagem dele, a popularidade, o reconhecimento, e depois você foi pedir o que precisava ali naquele feedback, naquela tarefa, naquele alinhamento, aí é legal. Você entendeu? Então, a comunicação com o influente é desse jeito que você fala. Identificar um cara estável. Se é um cara de time, de cooperação, amigável, um cara que tem boa escuta, pronto. Você já sabe que esse cara, ele é um cara da estabilidade, do planejamento, ele está preocupado com isso, né? Vantagens e desvantagens, como que a gente vai fazer para colocar o time em ordem e tal. Opa, como que a gente vai fazer para o pessoal aqui se animar? Opa, esse cara é estabilidade. Como é que conversa com ele? Tem que trazer ele para a ideia. Deixa ele falar um pouco, escuta. Ele gosta de dar opinião, ele gosta dos benefícios, ele gosta de mostrar que ele também entende. Deixa ele falar. Conversa com ele assim. Convite para trazer ideia, sequência lógica. E o conformidade, o cara da cautela? Como é que eu entendo quem é cautela? Quando a pessoa está muito preocupada, é sistemática, muito analítica, muito regra. Não, peraí, não está na regra isso aqui. Deixa eu verificar. Você já sabe que o cara é cautela. O estabilidade não vai estar preocupado com regrinha, com isso, sistemático, detalhes, não. Ele é um cara que conversa bem. O cautela, não. Ele vai estar preocupado com esse sistema, com essa regra, com esse detalhe, com essa legislação, vamos colocar na nossa linguagem. Espera aí, a legislação permite? Você vê o regulamento tal? Estabilidade não vai estar muito preocupado, não. Não vai estar no pé da letra, não. Ele vai estar ali mais genérico. Então, você já sabe que o cara é analítico. Como é que eu converso com um cara analítico? Como é que eu convenço ele? É fatos e dados. Os argumentos têm que ser passíveis de fatos e dados para poder justificar o que você está falando. Não adianta você só falar, olha, você precisa mudar aqui uma planilha. Peraí, mas para que mudar essa planilha? Eu quero entender o que eu estou mudando aqui para poder ver se está certo o que eu estou fazendo. Eu quero ir no detalhe aqui. Não, muda aí, depois a gente vê. Não, muda. Muda, depois a gente vê. Pronto, você já deixou o cara confuso, já, peraí, esse cara não... Você entendeu? Cautela, detalhe, analítico, fatos e dados. É assim que conversa com esse pessoal. Tá joia? Agora, o ponto que eu falei para vocês lá atrás, que são os pontos de melhoria e os pontos fortes. Você tem um dominante no time, você tem alguém que você está interagindo, você tem um colaborador, o seu patrão, o seu diretor é dominante. Qual é o ponto forte do dominante? Resultado, o cara que vai fazer acontecer. Ele vai passar por cima como um trator para fazer acontecer. Ele gosta do desafio, ele gosta dessa dinâmica. O ponto forte é dele, deixa comigo que eu resolvo. Você tem alguém assim no time, alguém assim que se interage, alguém assim na sua casa, deixa que ele resolve. Não chama aquela pessoa ali, precisa fazer um negócio, não chama influente não, que ele vai falar tanto, que até ele fazer acontecer, não chama aquele cara ali é bom, ele vai fazer, ele é toque de caixa. Você entende a diferença? Usar esse pessoal. Só que qual é a limitação dele? Qual é o ponto de melhoria que a gente tem que tomar muito cuidado? O excesso de autoridade, que você acaba sendo autoritário. Você acaba não ouvindo as pessoas. Porque você é tão focado em resultado, você sabe que vai dar certo, na sua ideia já está tudo esquematizado, que você às vezes deixa de escutar. Então, você tem que tomar esse cuidado. Então, eu sou um cara da entrega, mas eu não tenho boa escuta. Imagine onde você está inserido. Que tipo de trabalho você está inserido que você não tem boa escuta? Então, tem que tomar esse cuidado.
Então, o dominante tem que tomar esse cuidado. O influente encoraja, o influente é motivado, o influente leva a pessoa para otimismo, influenciável, ele é tudo isso. Mas qual é a limitação dele? Ele promete demais, ele fala bastante. Vai dar certo sempre. Nunca você vai falar, um influente vai falar que não vai dar certo, mesmo que tem que tomar cuidado. E aí o que acontece quando você promete demais? Você acaba o quê? Procrastinando. Sem você querer, você procrastina. Você procrastina, às vezes você não tem boa entrega, aí você tem que gerar um compromisso, você tem que ter uma boa gestão de tempo. Se você é um líder, você tem que ter esse cara mais perto de você para acompanhar, porque senão ele vai prometer demais e não vai fazer. Então, ele tem que tomar cuidado com esses pontos de melhoria. Mas você quer um cara para animar? Coloca esse cara lá para você. Coloca esse cara para motivar. Se você é um líder motivador, toma cuidado com o compromisso, com a entrega, porque o resultado te compromete. E aí você compromete todo o seu time, porque você está só prometendo e não está colocando o pessoal para fazer. Tá? Bom, estabilidade. Apesar dele ser um cara da colaboração, é um cara que está preocupado com todo mundo, é paciente, trabalha em equipe, ele é calmo, bom ouvinte, tem boa escuta, ele tem um problema. Se ele não prestar atenção, ele não gosta de imprevisto, ele não gosta das mudanças. E às vezes ele fica meio reativo. Eu mesmo, muitas vezes, fui assim. Nossa, mas está dando tão certo, por que vai mudar agora? Aí você já meio passivo-agressivo ali na hora de... E às vezes a mudança é para melhor. Então, o que você faz? Calma, cautela. Deixa, mesmo que você não goste. Baixa a cabeça, amadurece o negócio, que aquilo pode ser um negócio bom para você também. E ele também tem muitas ideias, às vezes as ideias não saem do papel. É tanta ideia boa, tanto plano de trabalho, eu mesmo tenho 300 planos de trabalho, 300 ideias, só que o que eu faço? Tenho que colocar meta e prazo, senão não vai. Então, esse cara do planejamento, ele tem que, coloca ali, presta atenção. Senão você vai ter muita ideia, você vai ser bom ouvinte, mas você não vai entregar. Assim como o influente, você acaba não entregando. E o cautela é o cara da segurança, da qualidade. Bota esse cara para fazer que vai vir certo. Ele não vai ter erro. Dele ali, inclusive, se errar, esse cara fica doido. Por isso que líderes com cautela, às vezes, não gostam de delegar tarefa. Tem essa dificuldade. Por quê? Porque ele quer conferir, ele quer ser criterioso, então ele tem que tomar cuidado exatamente por isso. Se ele é muito criterioso, se ele é muito ali em detalhe, está muito preso a isso, ele pode estar passando uma boiada e ele não está vendo, porque ele está preocupado em detalhes, em regras, entendeu? Então, do que você está trabalhando? Opa, eu sou um analista, sou um líder, o que eu sou? O que eu estou fazendo? Peraí, tem que tomar cuidado. Não vai muito só para análise, muito para os critérios, muito para as regrinhas que você pode estar esperando. Você pode estar deixando passar uma boiada ali e você não está vendo. Porque você está preocupado na mesmice, ali naquele negocinho, para certinho. Ok? Então, esses são pontos de melhoria. Então, imagina um time com esses 4 perfis. Como é que você vai fazer essa degustação toda? Como é que eu vou conversar com essa galera? Tá certo? Isso é muito importante. Gente, e aí vem aquele comentário. Ah, qual é o melhor perfil? Qual é o melhor perfil? Professor, enquanto você toma uma aguinha aí, vamos lá, pessoal. Quem quiser fazer um comentário, alguma coisa, está à disposição para poder conversar com o professor Oswaldir aí. Muito boa palestra. Veja só, aqui nós temos várias características das pessoas, né? São pessoas assim que, dentro vamos dizer assim, da nossa experiência profissional, né, nós vamos relembrando os contatos que a gente teve. Verdade. E vamos pensando como que foi os chefes que nós tivemos, as nossas relações de trabalho, e você vai ver que você vai montando o perfil de cada um que realmente trabalhou conosco nessa vida que a gente passa aí, né? Denis, vamos lá, seu comentário então, por favor. Vamos lá, antes de fazer um comentário. Eu estava até colocando... Opa, pode falar, Denis, desculpa. Pode falar, professor Oswaldir. Isso. Não, eu estava fazendo uma mentoria esses dias, uma mentorada, e o problema dela, eu falei, qual é o seu desafio? Tal? O desafio é comunicação, preciso comunicar melhor com o meu time e tal. E aí a gente fez esse DISC, né, no relatório mais profissional, que aí vem com todas as linhas ali falando da pessoa. E aí fizemos essa toda devolutiva, eu falei, e agora? Como é que é a sua visão que você tem do seu pessoal? Aí ela falou para mim, olha, aquela pessoa que eu queria matar lá no meu serviço, eu já não quero mais. Olha por quê? Porque agora eu sei que não é sacanagem dela. Ela usou esses termos. Ela é assim. Pois é. Vamos lá, Denis, pode comentar. Então,
o professor Oswaldir, o João Cunha, ele estava lá no YouTube, e aí ele falou assim, sou cautela, até chato, né? Eu conheço bem, eu conheço bem. Você falou, pô, eu pensei que era dominante, mas para você não dá para esconder, ele está falando aqui. Não dá. Ele é meu case de sucesso, ele já foi o meu mestre, né? Então ele é meu case, eu não posso nem negar isso. Show de bola. João Cunha é muito sensacional, lá no Centro de Estudos ele ia lá. Era muito bom. Agora, assim, professor Oswaldir, eu acho que assim, o certo seria, né, você ter um mix desses comportamentos, mas é meio complicado, dependendo de onde o setor que a pessoa está realmente. Então, o setor ela tem que ser mais detalhista, o setor ela tem que ser mais dominante. Mas eu acho que por exemplo, para as pessoas se entenderem, tem que ter um mix de cada um desses perfis, porque um vai poder compreender o outro. É onde tem, por exemplo, o conflito. O conflito surge quando você tem perfis distintos. Por exemplo, às vezes a pessoa que está fazendo ali o serviço de cautela, ele tem um estilo dominante. Aí ele vai brigar com o outro cara que está como líder, só que o cara que está como líder tem um perfil cauteloso. Né? Então, o correto seria as pessoas chegarem realmente num fator comum e seguir conforme a meta daquilo que está sendo estabelecido. Né? Cada um tem uma função. Né? Sim. O que acontece? Pode falar. O que acontece? É exatamente isso. É quando nós, por exemplo, imagina que você está num time e todos eles têm essa visão que vocês estão tendo agora. O que acontece? O conflito reduz. Porque, assim, se eu sei que o João Cunha aqui, o exemplo, ele é cautela, ele é a pessoa da regra. Quando o cara vir ser chato e da regra, eu sei que ele é da regra. Eu já tenho que esperar isso dele. Eu não vou esperar um cara vir sorrir para mim. Ele vai vir com chato, ele vai vir, olha, isso aqui tá errado. Isso aqui. Agora, ele tem que entender, as pessoas do cautela têm que entender com quem você está lidando. Pô, estou lidando com um cara de estabilidade, eu estou lidando com dominante. Eu vou ficar lá detalhando para um cara dominante? Vou ficar detalhando, não, eu vou lá e já falo. Não vou falar dele, porque as pessoas, ele adquire experiência por um tempo, e com o tempo ele já entende como que ele se produz ali, como ele se comunica. Pô, tá resumido aqui, meu amigo, mas o detalhe todo tá aqui atrás, ó, tenho 10 páginas detalhando tudo o que eu tô falando. Mas para você que é dominante, esse aqui o resultado. Você entende? Ele não vai detalhar para um cara aqui, né? Opa, tem alguém falando? Lança a mão da Força Armada que possui para... não é pergunta. Você entendeu? Então, a mistura, ele está no conhecimento, é eu conhecer. É aí que está. Agora, ó, respondendo a outra pergunta, Denis, é assim, nós temos o predominante, todos nós temos, certo? E nós temos aí o outro mais alto. A gente pode ter 2 altos com um predominante. Só que a gente tem um certo grau, que eu vou falar daqui a pouco, de características dos outros. E essa característica, ele ajuda a gente em determinada situação, determinada tarefa, determinada atividade, entendeu? Todos nós temos os 4, mas a gente não tem todos predominantes. Um é predominante. E o outro, eu tenho um pouquinho da característica de cada um. Entendi. Ó, tá dando interferência, pode continuar, professor Márcio? Podemos continuar? Podemos sim, mas está dando interferência com o Osmar da Silva Duque. Por favor, senhor Osmar, se eu puder desligar ou ficar mudo, por favor. Muito obrigado. O senhor Zé Roberto gostaria de comentar alguma coisa? Pois não, Zé Roberto? Só um minutinho, professor. Tá mudo, Zé. Boa noite a todos. Professor Oswaldir, parabéns aí pelo tema. Obrigado. Trazer isso aqui para a gente. Eu queria aproveitar e fazer uma propaganda aqui no nosso sindicato, né? Eu já fiz a minha análise SWOR, né, que você chama de DISC, e nessa análise a gente tratava lá de dominante, extrovertido, paciente e analítico, mas está na mesma, né? Ok? E através do nosso diretor, uma outra pessoa aqui, chamada Luiz Gustavo, a gente montou na entidade
essa análise para currículos de profissionais dentro da nossa plataforma. Então, hoje nós temos aí uma plataforma, né, que as empresas podem vir e selecionar, né, alguns currículos já com essa análise dentro do perfil. Essa análise é feita com a psicóloga, né, em parceria aqui com a entidade. E quando a pessoa vai se colocar, ela vai se colocar numa vaga, num perfil mais adequado para ela. E a espinha dorsal é a análise, é essa análise. Então, essa propaganda que eu queria aqui fazer, né, da nossa entidade, e dizer que essa análise está dentro do pacote do banco aí de currículos que nós temos, né? E que nós ofertamos para as empresas. Né? Logicamente que existe uma taxa, né, para a contratação desse perfil, dessas pessoas com perfis. A empresa recebe aí 3 currículos, né, dentro desse perfil. Já está no nosso Instagram, né, ontem e hoje, acredito eu. E em breve aí, né, todos podem, né, acessar essa nossa plataforma e escolher lá um perfil de pessoa já adequado dentro das características aí que o professor está apresentando. Então, parabéns, viu, professor? E eu sou dominante. Legal, obrigado. Dominante, não posso fazer... você começou a conversar, eu já vi. Na fala, você já entende. Ele é resumido, ele vai prático. Mas okay, é isso. Então... interessantíssimo, e assim, parabéns, né? Porque muitas empresas já usam isso na contratação, né? Mas eu acho que todas deviam usar. E muito mais do que usar isso na empresa, que é o que eu estou tentando passar agora, é a gente entender, né, como líder, a gente entender como funcionário está trabalhando com os nossos colegas. Quem é meu colega? Por que aquele meu colega é tão legal, ou ele é tão chato, ou ele é tão rápido, e eu sou tão... Por que eles são assim? Como é que eu vou interagir com eles? Isso que é o interessante. Por isso, da diferença, que eu falo das diferenças comportamentais, além da contratação, que é de suma importância para você selecionar quem você precisa, é você saber com quem você está interagindo. Entendeu? Então, isso é muito bom. Bom, Vamos Márcio, lá, então, professor. Vou falar agora, vou colocar agora qual é o melhor perfil, tá? Vamos lá. O melhor perfil, gente, para se trabalhar, para ter resultado, eu queria pedir desculpa para vocês, mas é o meu perfil. Desculpa, mas... E para minha infelicidade, o melhor perfil é o de vocês. O melhor perfil para se trabalhar é o nosso perfil, é o perfil de cada um. Cada um tem que saber aonde usar, como usar o seu perfil. Não adianta a gente achar que o perfil do outro, que a grama do vizinho é melhor do que a nossa. Simplesmente, quando a gente acha isso, e tem muito isso nas minhas mentorias, as pessoas falam, eu queria ser um pouco mais dominante, eu queria ser um pouco mais influente, político. O cara não faz nada, mas o cara com 3 conversas, ele leva a bênção. Ele que é promovido, e eu fico lá me matando, esturricando. Ele só simplesmente usa bem o perfil dele. Então o cara vai na grama do vizinho e fala, por que só a grama é verde? E a minha não é verde? Aí você pergunta pro vizinho e ele fala assim, então, essa grama aqui, essa terra é diferente, eu trato dela assim, 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 assim. Mas eu vi a sua grama aí, eu acho que a sua grama, a sua terra, ela é diferente. Vai no especialista, ele vai te passar o produto certo para a tua grama. Não é só o produto mesmo, ele tem mais alguma coisa que você tem que colocar lá. Então, quando a gente leva para o nosso mundo, é a gente trabalhar o nosso perfil. Entendeu? É aquilo que o Denis colocou. A gente tem um pouquinho de cada, mas espera aí. Esse pouquinho eu vou colocar ele muito em algum lugar que eu vou ficar gastando energia o tempo inteiro? É aí que você tem que ter atenção. Então, gente, o melhor perfil é o perfil de cada um. E aqui eu coloquei algumas personalidades com seus perfis, com seu sucesso, com seus resultados. Não são os nossos resultados, não são o que nós queremos, mas são os resultados e o sucesso que eles tiveram. Então, tá aí o perfil dominante, o Steve Jobs, Schwarzenegger, Robert De Niro, por aí vai. O influente, Jim Carrey, Smith, Angelina Jolie. Então, assim, eles, com os perfis deles, tiveram o resultado deles. Trabalharam bem o perfil deles. Não precisa ser o perfil de ninguém. Perfil predominante. Tá aí, ó, estabilidade. Olha o criador do Google ali de estabilidade. O Michelle Obama, Martin Luther King. Então, assim, gente, tem que usar melhor o perfil de cada um. Olha os conformidades, quietinhos, regrado. Olha o Bill Gates aí, só ele.
tá? Isso aqui são pesquisas que são feitas nas empresas, dos perfis, das personalidades. Eu trouxe aqui para vocês entenderem, que todo mundo entender, que a gente tem essa comparação de se comparar, mas não precisa se comparar com ninguém. O melhor perfil é o nosso. E aí, como usar isso na nossa carreira? A gente acabou de falar. O José Roberto colocou aqui, as empresas preocupadas em selecionar. Está aqui. Interagir, relacionar, negociar. Rapport. O que é o rapport, gente? Rapport é o seguinte, eu estou conversando com o José Roberto e já sei que ele é o dominante. Eu já vou conversar do jeito dele. Ele já vai criar uma empatia comigo. Se amanhã eu discordar com alguma coisa dele, tá tudo bem. Ele já criou, já estamos ali tranquilo, com o Márcio, com a Rosana, já vi que era um pouco cautela pela conversa. Acabou, criamos e agora? Podemos discordar? Podemos. Não tem problema nenhum. Agora, você já chega do seu jeito, preocupado com o seu jeito, falar do seu jeito para qualquer pessoa, você acaba não criando esse rapport. Aí você não cria conexão, você não cria sintonia, você não cria empatia. Então, gente, quando a gente fala em dobrar a performance com a metade do esforço, é exatamente isso. É fazer essa interação que nós estamos fazendo aqui. Entendeu? É a gente se preocupar com quem a gente está falando e como nós somos. O que a gente tem de melhor. Bom, antes de finalizar aqui, eu só queria passar para vocês, quando a gente faz um relatório completo, ele vem desse jeito aqui, só para vocês entenderem bem rapidinho, tá, professor Márcio? Ele vem assim, ele vem um gráfico colorido aqui, falando qual é o nosso perfil. Ó, Roberto, aqui exatamente o perfil dominante, ó, o seu aqui, ó, o vermelhão aqui. A gente não sabe que grau que é o seu. Tem uma certa influência. Opa, cara, tem uma certa influência. Lembra que eu te falei que o predominante um pouco maior? Então, ele pode ter dois ali altos, mas o predominante dele é o dominante. Então, opa, estou conversando com o dominante. Agora, se ele tem uma facilidade de comunicação, que bom para ele, que ele já tem isso tranquilo. E um relatório completo traz isso. Aí ele tem ali um médio, estabilidade, que vai ter algumas características, e vai trazer o cautela dele, que é lá embaixo. Então, é uma pessoa que não está preocupada com detalhe, não. Detalhe para ele lá embaixo, regra, analítico, nada disso. Perfeccionismo, está lá embaixo. Então, ele está lá trabalhando num lugar que precisa ser perfeccionista, ser crítico, trabalhar na regra e analítico, e o cara é dominante e influente. Como é que ele vai trabalhar? Gastando energia. Não, mas você não pode pegar, você tem que pegar detalhe. Você tem que pegar os detalhes. Você entendeu? Peraí, você tem que... E aí o cara está gastando energia ali. Então, é aí que a gente tem que tomar cuidado. Quanto de tempo ele está gastando energia, sendo que o perfil dele é outro. E o relatório completo traz exatamente isso. E o relatório completo está mais alguma coisa aqui muito importante. São 23 páginas falando de você. Inclusive, os lugares que você se adapta. Um lugar que você tem pressão, um lugar que você não está acostumado. Ele vai te trazer qual é o seu grau de perfil ali. Como é que você age? Tem gente que é um dominante, mas no lugar que ele tem pressão, ele age lá embaixo. E aí ele está gastando energia também. O quanto de tempo ele age lá embaixo? Aí ele começa a entender. Ah, é que na minha casa, eu não consigo ser dominante. Lá tem um probleminha assim, sensado. Então ele tem que entender que está gastando energia ali. Ou lá no meu trabalho, entendeu? Então ele tem que entender. Então o relatório completo ele já traz tudo isso, tá bom? Só queria passar para vocês que tem isso. Eu faço esse trabalho também, deixar aqui, tá? Para todas as pessoas que estão aqui, as pessoas que estão no YouTube, se quiser depois entrar em contato comigo, eu dou uma condição bem especial para a gente fazer um trabalho personalizado ali. Mas fora isso, tudo que nós falamos aqui, essa interação que a gente tem dos perfis predominantes, ele é válido para tudo. Tá bom? Quando a gente tem um percentual, só finalizando aqui, ele fala o seguinte, olha, o perfil D no percentual X, ele é o quê? Ousado e determinado. Só que no S, ele está aqui embaixo. Ele é um consistente, ele é um pouco extrovertido. Então, ele dá o perfil da outra característica que você tem dos outros, sem perder o seu perfil natural. Tá ok? Gente, para finalizar, se adaptem, vocês que estão ouvindo, vocês que vão assistir a gravação, se adaptem a entender as habilidades comportamentais, o perfil do profissional do futuro, que pegar a experiência técnica com a habilidade comportamental, imagine esse cara como ele vai voar, como ele vai interagir melhor, como ele vai se relacionar melhor, como ele vai vender melhor.
como a carreira dele vai ser mais assertiva. Eu queria deixar essa mensagem. Tá joia? Ok, professor. Obrigado. Eu que agradeço, o sindicato também agradece a sua apresentação e parabéns. Realmente uma palestra assim de muito conteúdo. Realmente eu posso dizer que analisando toda essa questão dos perfis, como o professor Oswaldir aqui nos apresentou, eu posso dizer que a gente vai se familiarizando a nossa pessoa com algum aspecto com relação a algum perfil. E realmente nós até, vamos dizer assim, constatamos de que nós encaixamos em vários perfis, né? Mas tem aqueles que realmente, como o professor Oswaldir informa, tem aqueles que se destacam mais, né? Por exemplo, ele já, só de analisar a conversa do Zé Roberto, já analisou que ela tem um perfil mais dominante. A Rosane, um perfil mais cauteloso. Eu acho que eu já estou no perfil desequilibrado, né, professor Oswaldir? O senhor está mais influente aqui, pela conversa mais influente. Eu não sei se você está mais à vontade aqui, mas dá a entender que sim. Tá certo, tá certo. Então, professor Oswaldir, tem duas perguntas aqui do chat, que são nossos associados, e o meu assessor, o meu secretário, Denis, vai fazer a pergunta para o senhor Oswaldir aqui, ok? Denis, pode fazer deixar, a pergunta. Faço sim, presidente. Opa, Inclusive, realmente, o Oswaldir tem razão. O senhor presidente é bem influente mesmo, porque a gente então tá se envolve mesmo quando você está falando com a gente. Influencia, persuade, né? É outro clima. Aí abriu a boca, opa, você já se anima, já aquele sorrisão, né? Muito legal isso. Com certeza. O Zé, eu não falo muita coisa, eu não fico detalhando muita coisa, não. Eu vou direto ao ponto. Posso, por favor? Pois não, Zé. O presidente, eu também, eu confirmo. Pelo que eu conheço, o presidente aqui, o doutor Márcio Longo, ele é influente. Professor Oswaldir, nós aqui somos todos contadores, mas perto do Márcio, só o Márcio ganha o cliente. Né? Não é assim, não. Tá usando bem o perfil dele, tá usando muito bem. Lembrou, né, Márcio? Você é influente, é isso aí. Mas vamos voltar para a palestra. Foco na palestra. Vamos lá. Não dá confusão, né? Vamos lá, Denis. Vamos lá. O João Cunha, professor Oswaldir, ele colocou no YouTube, ele é nosso associado também, e ele fala assim: Oswaldir, eu virei contador, aposentado, agora dou consultoria nos escritórios. Eu preciso me preocupar com esse estilo de liderança? Eu brinco que eu estou só querendo fazer débito e crédito. Como sempre falou isso. Eu já conheço ele há muito tempo e ele sempre fala isso. Isso é importante para todo mundo e sempre. A melhoria contínua, o autoconhecimento, ela é sempre. Imagina ele com a bagagem que ele tem, com a experiência que ele tem, com a consultoria que ele dá, melhorando essa relação com as pessoas, interagindo, colocando as pessoas nos lugares certos. Imagina isso. Ele vai ter muito mais, vamos dizer assim, resultados na parte de habilidade comportamental do que ele tem hoje. Isso para ele é fundamental. Ele vai usar o que ele já tem e falar, peraí, agora eu estou entendendo como é que funciona a coisa aqui. Eu sempre não estava preocupado com isso, não. Estava preocupado com o débito e crédito, mas eu já vi que aquela pessoa para aquele coisa lá, gente, olha como que ela é. Eu quero uma pessoa aqui que seja mais assim, assim, assim. A maior parte do tempo do meu trabalho, ou do trabalho que eu estou colocando na empresa, precisa ser assim. Então, RH, dá uma força para mim. Eu preciso de uma pessoa desse jeito. Para mim, até não se estressar. E aproveitar isso, entendeu? Então, assim, dá assim. Cabeça branca, melhor ainda, porque aí a gente tem aquela bagagem que ajuda, né? Quem está crescendo, quem está chegando, é muito importante. Ok, professor. Agora, Denis, nós temos a pergunta do Dantas. Tem o do Valdir Dantas. A gente já vai entrar com o CEDFC, presidente, porque antes tem o do Dionísio, tem o do Zé Roberto primeiro. Tá, mas do Valdir Dantas é pergunta para o Centro de Estudos. Centro de Estudos, exatamente. Ok. Até eu dei uma quirialinha ali no chat, ali, mas depois a gente faz aí. Tá certo. Bom, professor Oswaldir, antes de nós encerrarmos, eu vou perguntar aqui na sala virtual se alguém gostaria de comentar alguma coisa, falar sobre a apresentação do senhor Valdir e, inclusive, fazer pergunta. Então, está aberto para a sala aqui, vocês fiquem à vontade. Vou dar mais
uns 5 minutinhos para o pessoal fazer os comentários, e aí eu encerro a palestra do professor Valdir, que para mim foi excelente, uma das melhores que eu já vi aqui no Sindicote. Pois não, Melo? Obrigado mesmo por ter ajudado aí. Boa noite a todos, professor Valdir, prazer em conhecê-lo aí. Tudo bom, Melo? Prazer. Eu vejo assim, a vida da gente é um constante aprendizado, né? E eu sempre tenho comigo, sempre trabalhando em equipes, de respeitar a posição de cada um, né? E é muito interessante quando a gente consegue ter, que nessa orientação do senhor, que a gente vai aprendendo ao longo da vida, né? Mas quando pega um profissional assim que vem e dá aquela chacoalhada para ficar atento, porque daí você poder ler o perfil daquele seu colega de trabalho ou de quem está sob o seu comando, né? Para não ser injusto, né? E também a gente se conhecia, né? Exato. Então, eu sempre penso assim, você não, como se diz, não pôr no caminhãozinho aquilo que o caminhão não consegue carregar. Então, as pessoas saberem de sua capacidade, de sua situação, para não se frustrarem. Porque, senão, você quer copiar algum profissional ou coisa parecida e vai se acidentar. Então, acho que conhecer a sua força, né, tá? Para trabalhar dentro disso, para não ter um desgaste. A gente vê profissionais aí que entram em crises, né, e entram num processo aí que é chamado de síndrome de pânico, porque quer assumir algo que não está preparado, né? Então, se conhecer, o autoconhecimento é muito importante, respeitar os limites de cada um, né? E é um aprendizado de vida. Ótima palestra, tá? Que Deus abençoe e até uma próxima, professor. Imagina, ótima colocação. Só para falar, até aproveitando o comentário e a questão do Melo, eu era um profissional desse. Quando eu entendi e fiz o DISC, eu falei assim, você tá de sacanagem que eu me cobrava desse jeito, que nem um doido, achando que eu tinha que ser o Superman, e eu era só uma instabilidade, era só um planejador, era só ter negociado melhor, ter conversado melhor com meus diretores, ter conversado melhor numa entrevista. Não, você tá brincando comigo. E eu me exigindo mais daquilo que eu tinha, porque eu queria ser um outro perfil, eu queria ser uma pessoa diferente. Então, quando eu conheci isso, foi um divisor de águas para mim. E aí eu falei, não, esse negócio aqui eu tenho que levar, não é possível. E eu levei para a empresa que eu estava, na época, diretor, né, junto com o pessoal lá, levei, gente, vamos fazer, isso vai ser bom e tal. A diretoria foi, aprovou, levamos para o time, fizemos uma imersão lá de 2 dias, foi muito bacana, ajudou bastante a empresa. Falei, agora eu vou levar essa mensagem para o pessoal. Mas aproveitando aí, o Melo, obrigado, viu, pela pergunta e pela questão. Ok, um abraço, professor. Professor, a Rosane também gostaria de comentar também. Rosane, pois não? Excelente a palestra, eu acho que você deu vários insights para todos nós, e o seu produto, depois vale a pena a gente dar uma conferida, mas em nome de todo mundo que está assistindo, eu acho que todo mundo tem essa dúvida. Tem algum conselho que você possa dar, sem fazer o perfil completo, em relação a como a gente pode evitar o desgaste energético por conta desse conflito dos perfis dentro do mundo corporativo? Então, dentro do mundo corporativo, sem fazer um teste, sem fazer devolutiva, sem fazer um treinamento completo, é exatamente pegar essa colinha aqui da palestra, aquela colinha ali, e falar assim, como é que eu me comunico com esses caras aqui? Primeiro eu entendo quem são eles, tá lá. Não é assim, lógico que hoje, amanhã eu já estou entendendo, mas pega aquela colinha lá, grava ela e fala, aquele cara daquele perfil, aquele outro daquele perfil. Então eu já sei que dali não vai sair, daquele mato não sai coelho, não sai o coelho que eu quero. Não vai adiantar, que é o que o Melo falou, né? A experiência vai trazer isso pra gente. Você entendeu? Então ali você já vai entender e você vai se desgastar menos. Por exemplo, eu estava esses dias trabalhando numa consultoria, o pessoal, gente, mas aquela pessoa é muito chata, aquela pessoa vem e trava tudo, aquela pessoa vem e fala... Não é, gente, ela vai ficar assim sempre. Ela é assim, ela vai trazer, ela é da regra, ela é da legislação. Agora ela tem que entender que o excesso que ela faz pode ser prejudicial para ela. Então, quando ela passa a ter esse conhecimento, fala, não, peraí, eu não posso ter o excesso não, porque senão daqui a pouco eu vou perder campo aqui. Não adianta você só dar regra, trazer tudo perfeito e depois atrapalhar toda a minha entrega, toda a minha qualidade. Você entendeu? É assim que a gente tem que agir. Então, não precisa fazer um curso. Só com o que eu coloquei aqui, dá para a gente melhorar bastante isso. Claro que o curso, eu quero me aprofundar, quero me personalizar, aí é diferente. Aí você vai fazer
E realmente esse vai ser um boom mesmo. Agora ali já dá para... Tá bom? Ok, então, professor. Professor Valdir, então, muito obrigado. Foi uma excelente palestra. Acredito que todos aqui aprendemos bastante com as informações que o professor passou. E numa outra oportunidade, também o professor Valdir vai comparecer aqui no Sindiconte aqui. Opa, com prazer, de novo. Exatamente, quando puder, isso realmente é uma grande satisfação da gente ter o professor Valdir aqui para fazer essa palestra de tão grande conhecimento e também nos deixa também no dia a dia também como funciona conviver com cada pessoa. Então, professor Valdir, muito obrigado. Eu vou encerrar, vou passar a falar para o nosso vice-presidente do sindicato, que é o senhor Claudinei, para que ele faça as últimas considerações com relação à palestra, depois eu passo para o Centro de Estudos. Professor Valdir, muito obrigado. Obrigado, Márcio. Obrigado, Márcio. Obrigado, Valdir. E aqui, acompanhando a palestra, eu me lembrei de quando a gente começou aí com o grupo de FRS, né? Isso há 12 anos atrás. E os nossos primeiros encontros, os perfis dos tributaristas no grupo era uma coisa assim que a gente sentia, né, Mitsuko? Você lembra das brigas? Aquecia. Então, até nisso, o perfil profissional, né? Assim, o que a pessoa faz no dia a dia dela ali, de repente começa a fazer parte, ela acaba tendo uma posição, né? Eu falo que nós somos atores, né? Cada um é um ator e desempenha um papel, né? Sim. E o que você passou hoje para a gente e para o pessoal que está no YouTube é lembrar que a gente tem sempre, a gente tem uma característica, a gente tem, né, o nosso eu, mas a gente tem que estar sempre observando, a gente tem que estar sempre estudando e a gente tem que procurar melhorar o nosso eu. Quando a gente faz um esforço, né, e a gente consegue identificar aonde está a nossa falha, as nossas qualidades melhoram, né, e o nosso relacionamento melhora. Então, muito obrigado aí por você ter dado essa oportunidade para nós. E eu vou aproveitar aqui que vou ter que sair agora correndo, já era para eu ter saído, mas eu só fiquei esperando aqui para a gente passar essa mensagem, agradecer aí você. E deixar já avisado para o pessoal que amanhã a gente vai ter o professor Olivaldo Lopes conosco no grupo de FRS, lançando a 13ª edição do livro dele. Então, fica aí o convite, tá? Opa, e você legal, vai professor Olivaldo. Você vai estar com a gente na nossa sala amanhã, se Deus quiser. Deixar um abraço para todo mundo aqui. Joia. Eu preciso sair correndo aqui para resolver um problema, tá? Muito obrigado, um abraço para todos aí, um bom final de Centro de Estudos. Um abraço aí, Melo, Rosane, Márcio, Mitsuko, Zé Fernandes, Roberto, todo mundo aí. Ficam com Deus. Obrigado. Tá joia. Obrigado, Claudinei. Obrigado aí, gente, pela oportunidade. Muito bacana, viu? Valeu. Obrigado, professor Valdir. Se quiser, um abraço a todos. Se quiser, pode continuar conosco aí, tá bom? Muito obrigado. Tá, eu vou deixar meus contatos no YouTube, o pessoal quiser me procurar depois, eu vou deixar ali, tá? Deixa eu só colocar, é que eu não estava conseguindo fazer levantar a mão, mas o seguinte, é o que o Claudinei estava falando, né, da influência, né, do que a gente faz no comportamento da gente, né, porque fazer o pessoal entender que a contabilidade não era só tributos, e sim também a gestão e tudo mais, foi uma dor de cabeça. Agora, mas uma coisa assim que eu acho importante, inclusive para quem a gente que está sempre, né, no papel de liderança e tudo mais, principalmente aqueles que têm o perfil dominante, né, aquele alerta que você colocou lá de o cuidado que a gente tem que tomar por às vezes não ouvir, até nem chega a ouvir, nem deixa, né, o seu interlocutor falar ou dar opinião e já vai passando o contrator por cima, né? Atropelando. Porque isso acaba frustrando e quebrando a harmonia do grupo, né? Então, precisa tomar cuidado nesse sentido também. É isso aí. Todo o perfil, o excesso, ele pode ser um ponto fraco, um ponto de melhoria. É isso aí. Okay, maravilha, então, obrigado, Mitsu. Obrigado, professor. Grande abraço. Até mais, gente. Um abraço para todos. Obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau. Obrigado. Bom, pessoal, então, dando continuidade ao nosso centro de estudos aqui, depois dessa maravilhosa palestra com o professor Valdir, tenho certeza que cada um se identificou com alguma coisa aí, tenho certeza disso.
Tenho certeza. Bom, pessoal, então vamos lá, vamos partir já para as perguntas, que nós temos aqui meia hora aqui, vamos rapidamente fazer com as respostas. Vamos lá, Denis, então? Vamos lá, por ordem de chegada aqui no chat, aqui, o José Roberto tem a palavra. Vamos lá, Zé Roberto. Denis, obrigado. Presidente, você vê, né, que todo perfil tem o seu alto e o seu baixo, a gente precisa tomar cuidado com isso. Às vezes a gente olha muito para o perfil do outro e não olha para si mesmo, né? Então, isso também me serviu de lição na vida, né? Vamos lá. A minha pergunta é assim, o que acontece? Todos os anos a gente se debate com o enquadramento, né, do sócio